acabar, tem que colocar, tem que matar, tem que acabar, tem que destruir, não tem diálogo possível. Isso é uma outra coisa. Eu acho que esse tipo de pensamento ele encontra num campo muito fértil. Por quê? Porque as pessoas estão com medo, cara. Então tem duas coisas no videogame que você combate e não dá problema, né? Zumbi e fascista. O que é direitos humanos, então, no fim das contas? Né? Pra gente começar essa conversa. É a gente cuidar das pessoas, porra. Não tem outra coisa a dizer. É o cuidado. É você cuidar de quem um dia pode vir a cuidar de você. O que é a ideia do racismo estrutural é o seguinte, que o racismo não é algo apartado disso, é o resultado do funcionamento dessas estruturas, dessas relações. Muitas vezes as pessoas cometem certos atos e falam certas coisas porque elas estão acostumadas na relação que elas têm, né, com essa imagem do negro nesse lugar subalterno. É só os mitos. Chico, Poeta, Silvio Almeida, Homicida, Só assim. Olá, rapazes. Eu sempre quis fazer isso. Parece muito alguém que saiu do beco do nada e falou assim: olá, rapazes. Pô, tudo bem com vocês? Começar assim mesmo? Não, desculpa, eu tentei ser mítico jovem, falar Tudo algo que bom? eu nunca falo. Você tá vendo? Eu gostei disso aí, eu lembro que é Da Rússia? Do rato, caralho. Olá, rapazes. Olá, rapazes. Como é que vocês estão? Eu tô bem, por que você tá perguntando? Porque é mais de uma pessoa que a gente fala, né? Ah, é verdade. Oi, galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Chega aí deixando seu like, se inscrever no canal e tamo junto, viu? O ministro dos Direitos Humanos, então bate muitas palmas pra Silvio Almeida, nosso convidado de hoje. Vambora! Boa. Valeu. Aqui é sempre essa alegria. Que bom. Como é que você tá, Silvão? Tô bem, tô melhor agora com vocês. Feliz de estar aqui, viu? Padrinho da minha filha, né? Que é o Dexter. Meu Deus, quando você me Dexter, contou isso... cara, como Dexter, assim? o Dexter é meu irmão. Pedro Paulo também foi conexão por causa desse cara que eu vou falar agora, o Preto Zezé. O Zezé? O Zezé é meu brother e tal, e a gente... E ele faz uma atividade da CUFA no Ceará, e estávamos eu, o Dexter, e a gente já seguia nas redes sociais, eu já conheci o Dexter há muito tempo, na época da música, enfim, desde o 519E. E aí nós fomos pro Ceará, aí eu conheci o Dexter e conheci pessoalmente também o Salgadinho. Aí ficamos amigos. Né? Nesse mesmo dia? Nesse mesmo dia. Que dia da hora! Foi demais esse dia. Foi cara. quando? Foi demais. Foi em 2000, acho que foi no segundo semestre de 2020, se não me engano. Ah, é meio que recente. Foi recente. Nós criamos uma banda, né? Tinha um amigo meu que cantava rap, o Magu, salve pro Magu. Salve. Né, se ele tá assistindo. E ele tinha umas composições, eu morava na zona norte de São Paulo. Né, Qual que era o nome da banda? Delito. Oh, yeah. Né? É o nome da banda. Ministro. Aí virou uma banda de skate. Já vou começar a me xingar. Né? Ele fala assim, tá vendo? Desde o início envolvido com delito. Né? Já vou começar a falar. Esse cara gosta de falar besteira. Na oitava série. Aí eu comecei a tocar um violãozinho e tal, aquela época Legião Urbana, essa coisa toda. Quando eu fui para o ensino médio, eu estudei escola pública no ensino médio, eu conheci uns amigos, era naquela época do rock, do grunge e tal. Aí Só tocava isso, né? só tocava isso. Aí eu vi aqueles caras, né? Só que não, obviamente, né? Que meus amigos tudo cabeludo, aquelas blusas de flanela amarradas assim na cintura e tal. E época de Nirvana, essa coisa toda. E aí eu comecei a tocar guitarra. E eu comecei a estudar. Você ficou expert na guitarra. Não, aí eu falei, poxa, preciso arrumar um professor, porque eu quero tocar direito. Aí arrumei um professor, o Márcio. E aí eu estudava guitarra, mas direto, tocava Queria guitarra, virar o Jimi fazia Hendrix. os links. Queria tocar bem. E eu, modéstia à parte, eu até toquei razoavelmente bem. Tanto que passou uns anos, eu comecei a dar aula de guitarra. Comecei a dar aula de música. Eu fui professor de música. Minha tia, ela estudou, ela entrou na faculdade, só que ela não terminou o curso, faltando 6 meses para se formar. Porque o meu avô morreu. Putz. Ela ficou tão magoada, assim, e tão deprimida, porque meu avô era uma figura muito forte, Na assim, família, muito assim. na família, assim, tal. E meu avô... E ela não se formou. Só que ela sempre contava a história dos professores da faculdade, dos grandes professores, que depois eu viria, inclusive, a conhecer quando eu fui fazer faculdade de Direito. E ela contava essa história. E a minha tia era uma mulher incrível, era uma mulher inteligente, era uma mulher de esquerda. Né? Eu não sabia muito bem o que era isso, mas... E ela contava... Ela era muito politizada, já? Muito, demais. E ela contava muitas as histórias, essas histórias da faculdade, mas mesclado muito com o contexto da época, que era a época da ditadura militar. Então ela falava... E eu tinha um outro tio também, meu tio Zé Carlos,
né, um homem negro, que estudou na faculdade de Direito e que saiu da faculdade de Direito porque foi perseguido pela ditadura militar. Então essa história ficou muito forte na minha cabeça. E hoje eu penso que talvez eu tenha essa vontade de ser advogado, de querer ser advogado justamente para resgatar essa história. Quando você vive numa família mais pobre, uma família negra, É a única a coisa que família você tem, pô. é a única coisa que você tem. É exatamente isso. Por isso que hoje, esse pessoal aí que quer destruir o Brasil, essa extrema-direita, eles ficam muito falando coisa da família, porque é a coisa que a pessoa tem medo de perder, pô. Porque assim, Deus e família. você não tem assistência, você não tem. O único lugar que você tem, quando te falta alguma coisa pra você correr, é a família. Então, essa coisa. Meu pai era um homem muito apegado a esse tipo de coisa. Eu até contei isso pro presidente Lula, né? Cheguei da faculdade, falei assim. Eu falei, pai, amanhã você não sabe quem vai na faculdade. O cara que eu sou fã demais. Isso foi em 98. Eu falei, quem? O presidente Lula. Ele fez assim, falou. O Lula, nossa, eu não gosto do Lula não, viu? Não sei e tal, falando desse Lula, eu não sei como é que é. Aí eu conheci o presidente Lula na faculdade, ele me abraçou e tal. E eu falei, pai, o presidente Lula é super legal, ele me abraçou, ele me tratou super bem. A partir desse dia, meu pai passou a ser fã do Lula. Sabe por quê? Porque ele me tratou bem. É o filho dele, não tem como. Essa coisa desse pensamento que eu não considero nem conservador. Conservador é uma coisa, que é reacionário, que é pior. É um pensamento de destruição. Sim. É um pensamento que faz com que você não tenha condições Tem que acabar, de colocar, tem que matar, tem que acabar, tem que destruir, não tem diálogo possível. Isso é uma outra coisa. Eu acho que esse tipo de pensamento ele encontra um campo muito fértil. Por quê? Porque as pessoas estão com medo, cara. Estão com muito medo. Imagine você vivendo num país como o nosso, porque o Brasil é um país que, historicamente, é um país violador de direitos humanos. É um país que abandona as pessoas. É um país em que aquilo que a gente chama de elites, né, que na verdade não são exatamente elites, né, são as pessoas, são as classes dominantes, são as pessoas que têm mais dinheiro. Essas pessoas abandonaram o país. A desordem no país hoje é produzida por essas pessoas. O povo brasileiro, o povão brasileiro, é o que sustenta a nacionalidade do país. É o povo brasileiro que organiza minimamente esse país. É o povo brasileiro girar, que consegue fazer girar. Eu não estou falando só do ponto de vista da economia, não do trabalho, eu estou falando da cultura mesmo. O que a gente tem de mais bonito no país é construído pelo povão, cara. Então vejam, quando você tem uma sociedade como essa, né, que a todo momento sejam as chamadas elites, seja o próprio Estado brasileiro fica desorganizando a vida das pessoas, porque as pessoas têm a vida comunitária, a família e tal. Então você cria esse medo. Então esses caras aproveitam do medo. Não existe polarização, isso eu quero deixar muito evidente, com o fascismo. Não é polarização. Fascista não tem o porquê você admitir o fascismo dentro da ordem institucional brasileira. Porque o fascista ele quer te matar, ele quer te destruir. Ele acha que é bonito deixar as pessoas passar fome. Então não é polarização. Fascismo tem que combater fascismo. Então tem duas coisas no videogame que você combate e não dá problema, né? Okay. Zumbi e fascista. Quem joga videogame single sabe o que eu tô falando. Pode fazer, pode combater sem dó, que não vai dar nada. Porque do ponto de vista simbólico, você fascismo, nazista, você não tem contemporização com esses caras. Percebe? O negócio fala, o pobre faz desordem, o povo... Cara, fazer escola de samba exige competência, ordem, isso é um negócio... Harmonia, é uma das ritmo, coisas, tudo, harmonia. Filho. Veja, o quesito principal da escola de samba é... Cara, tem a bateria, mas é a harmonia. Esses caras da elite aí não tem nem swing, pai. Vocês não tem swing, swag, molejo, não tem nada quadrado, ruim. Não encosta. Cintura dura. Cintura dura quadrada. Cintura dura. Jantou cimento. Jantou cimento. Então, e a gente tem que ter essa... Então, vocês produziram um negócio super bonito, que é o seguinte... Essa coisa de você louvar o Brasil, aquilo que o Brasil faz de melhor, aquilo que o Brasil produz de mais potente. Qual o seu lugar dentro da economia de um país? Quais as suas possibilidades? Não quer dizer que você não possa ascender socialmente, no nosso caso, né? Não quer dizer, mas não quer dizer... A minha cabeça de jovem era, se eu tiver um Palio, é o máximo que eu vou ter e pagar um aluguel. Eu queria um Palio quente. É sério, tipo assim, eu era moleque, jovem, assim, saindo da escola. Meu sonho era ter um Gol. Entendeu? Aí, ó. Não, o meu era o Golf, só que o Golf já é caro. Não, o meu não tinha nem o F, era só o Gol, né? Sem o F no final. Então, bolinha já ou quadrado? Não, o meu era Desculpa. Bolinha. É porque o Voyage quadrado E eu venci, assim, eu tive um Gol bolinha branco. Duas portas?
Calma, 2, né? E tem muita gente hoje, e é uma política que nós cuidamos no Ministério, tá? Estamos com um plano nacional para cuidar disso. Chama Ruas Visíveis, para a gente lidar com as pessoas em situação de rua. Nós lançamos ano passado e estamos começando a implementar. Mas vamos colocar pedregulho debaixo das pontes? Pois Deixar os bancos pontiagudos? Então, você percebe? Cortar Não, os bons isso da aí, praça. isso aí, inclusive, está proibido. O presidente Lula sancionou a lei que proíbe a chamada arquitetura hostil, né? É a Lei Padre Júlio Lancelotti, o nome da lei, né? Que é justamente para proibir a arquitetura hostil. Agora, veja só. Então, o que a gente acha que tem que ser uma grande aspiração como nossa como país e que a gente tem que valorizar? Essa é uma das coisas mais bonitas que a gente já construiu nesse país, cara. Chama SUS. Com certeza. Não existe igual em lugar nenhum do mundo. Um homem, ele ficou durante 25 anos sendo tratado naquele que eles chamam de pulmão de aço, né? O cara ficou 25 anos. Cara, que lugar que o hospital privado vai fornecer esse tipo de coisa? Então, ou seja... O hospital das clínicas é maravilhoso. Então, gente, o que assim... Eu sei que a gente vai chegar nesse assunto, mas veja, o que é direitos humanos, então, no fim das contas? Né? Pra gente começar essa conversa. Isso é bom. É a gente cuidar das pessoas, porra. Não tem outra coisa a dizer. É o cuidado. É você cuidar de quem um dia pode vir a cuidar de você. Então essa retórica dos direitos humanos, ela remonta uma discussão sobre os direitos e garantias individuais, só que ao longo do século XIX, final do século XIX, século XX, outros aspectos passam a ser considerados como aspectos centrais para você garantir que as pessoas tenham uma vida digna. Porque não basta só se dizer que as pessoas são livres, garantir liberdade, igualdade, se o sujeito não tem o que comer, o sujeito não tem o que vestir, o sujeito não tem o que morar. Então você começa a falar também que os direitos humanos, eles englobam os direitos sociais. É necessário que se use da força do Estado para interromper a violação de direitos humanos. Como é que você vai lidar, então, com o sujeito que entra na terra indígena e começa a matar os indígenas? Meu Deus. Para jogar flor neles? Como é que você vai tratar o sujeito que invade comunidade? Como é que você vai lidar com os maus agentes públicos que cometem atos de violência contra a população? Como é que você vai lidar? Como é que você vai lidar com bandidos que ficam o tempo todo ameaçando as pessoas, os cidadãos, os trabalhadores? Então, você tem que ter essa... Mas não é só isso. Direitos humanos, sabe o que é? É você fornecer saúde. Senão não tem direitos humanos. Educação é um direito humano. Educação, tem que ter educação. Políticas de emprego e renda. A gente precisa garantir que as pessoas tenham uma vida digna. É isso que vai produzindo violência, cara. É isso. Cara, o Ministério da Justiça é que cuida da questão penitenciária mesmo, né? Nosso parceiro, o ministro Ricardo Lewandowski, antes o ministro Flávio Dino, agora o ministro Ricardo Lewandowski. Mas o Ministério dos Direitos Humanos, ele tem que olhar também para a questão da violação dos direitos humanos, e ele olha também para os lugares que são considerados os piores lugares, porque tem uma Corte Interamericana de Direitos Humanos, e essa corte, o Brasil é condenado nessa corte, viu? Condenado por quê? Porque, assim, lugares de violação de direitos. O Brasil tem condenação e tem um negócio chamado medida cautelar, medida provisória, né? Que é uma medida cautelar que a corte diz assim: vocês imediatamente façam alguma coisa porque a situação está insustentável. O Brasil tem várias. Tem umas 9 e está indo para 10. São os piores lugares, considerados os piores presídios, os piores lugares, unidades prisionais do Brasil. O Supremo Tribunal Federal considerou e considera que a cadeia é um lugar tão zoado que não tem nem como apontar isso aqui é inconstitucional, isso aqui é... Não, é tudo. Tá zoado de um jeito. E isso é uma omissão do poder público deixar o negócio acontecer desse jeito. Então o que a gente tem que... Por quê? Porque tem Constituição, porque o Brasil assinou o Tratado Internacional, porque o Brasil aderiu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Veja, o que eu estou falando aqui não é questão ética, é porque o Brasil se comprometeu internacionalmente, inclusive, com essas questões. Ou seja, qualquer atitude fora disso é ilegalidade. Ou seja, o sujeito que acha que tem que torturar as pessoas, que tem que matar as pessoas, esse cara é criminoso também. É isso que eu quero deixar. Quando a gente fala que o racismo ele é estrutural, nós estamos falando o seguinte, que a sociedade ela possui uma série de relações, né, que são relações
que fazem com que a sociedade ela seja reconhecida, que ela caminhe, que ela se desenvolva. O Brasil tem um jeito de ser. É isso que a estrutura é isso. É um jeito de ser. É isso que eu tô falando. É um modo de ser. É igual a galera fala, tipo assim, É. o Santos joga bonito e rápido, o Corinthians joga na defesa e tenta achar o gol. É tipo isso que você tá querendo dizer? Que o Você Brasil percebe? Tem um jeito. Mas veja só que tem, tem as características específicas de cada estrutura, né? De cada formação social. Só que tem as estruturas gerais. Futebol, as regras são as mesmas. Sim. Só que os times não jogam tudo igual. Não. E o jogo pode mudar, os resultados podem ser muito diferentes. Por quê? Porque as estruturas são formadas pelas ações, as práticas sociais dos sujeitos que vão mudando. O futebol que se pratica hoje não é o futebol que se praticava no começo do século XIX, ali, né? Quando o futebol chega no Brasil, mudou muito. Aliás, o futebol que a gente joga hoje, que a gente vê hoje, não é o futebol que era dos anos 90. O que é a ideia do racismo estrutural é o seguinte, que o racismo não é algo apartado disso, era o resultado do funcionamento dessas estruturas, dessas relações. Então, resumindo aqui, para dar um exemplo. Não existe como você falar de racismo se você não conectar isso à existência da política. Porque o que faz as pessoas negras, os grupos sociais que são racializados, os negros, por exemplo, serem e se sentirem discriminados é porque existe uma estrutura política que discrimina os negros. É nosso dever, então, olhar para isso de maneira ainda mais delicada, né, nos processos de educação, nos processos de convivência, nos processos de conversa, para que justamente a gente possa apontar esse tipo de coisa para que não ocorra. Agora você tem toda a razão. Muitas vezes as pessoas cometem certos atos e falam certas coisas porque elas estão acostumadas na relação que elas têm, né, com essa imagem do negro nesse lugar subalterno. Eu estava sentado assim no campus da faculdade, aí eu vi 2 grupos de jovens vindo assim, né? 2 grupos de jovens vindo. Aí os 2 grupos, né, cantando, dançando, aquela coisa de faculdade e tal, sentado. Aí eu olhei, já professor, eu falei, nossa. Aí quando foi chegando perto, cara, aí eu fechei os olhos assim, eu abri o olho de novo, falei, puta, agora que eu me liguei. Era um grupo de jovens brancos e um grupo de jovens negros. Aí eu olhei assim, o grupo de jovens brancos estavam com cadernos na mão e tal. O grupo de jovens negros, eu não estou brincando, essa história é real, assim, olhando, estavam todos com vassoura e com aqueles carrinhos na mão. Né? E eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, é muito doido, porque a gente tem até dificuldade, veja, eu sou um homem negro, a gente tem dificuldade de olhar para essa cena e achar que essa cena não é normal. A dificuldade não é, veja, a gente tem dificuldade de dizer o seguinte, gente, tem alguma coisa errada aí. Então, para a gente dizer que tem alguma coisa que não está certa na sociedade que permite essa disparidade, a gente precisa ser chamado à consciência, cara. As pessoas precisam chamar, muitas vezes, a atenção da gente para a gente perceber a desigualdade racial. Perceber que não tem crime, aí não é crime. Porque nem tudo se resolve pelo direito. Eu estou querendo dizer para você o seguinte, o combate ao racismo estrutural, ao racismo na sua dimensão estrutural, ele tem que se valer de ações sobre a política, sobre a economia, sobre a desigualdade. Às vezes não é questão de crime, você não vai criminalizar alguém por causa disso, por causa desses grupos. Ou seja, é o Brasil, é a história que produziu essa desigualdade que faz com que os jovens negros, ao invés de estar na faculdade, junto com aqueles outros jovens brancos, que eles estejam todos trabalhando num serviço mal remunerado. Indigno não é. É um serviço digno, mas ele é um serviço mal remunerado. Eu fico pensando, cara, nas diferenças da criação, na forma com que... Até com os meus pais, que eram pessoas maravilhosas. Meu pai e minha mãe eram incríveis, cara. Eu tive pai e mãe, assim, maravilhosos. Meu pai era um homem... E veja, e mesmo eles, eles estavam também, de alguma maneira, reproduzindo uma estrutura de maneira inconsciente, né? E que coloca... Veja, é muito duro você mudar isso. A gente pode mudar isso. Isso é importante. O estrutural não é cabeça de força, não é prisão perpétua. A gente pode mudar isso. Só que essa mudança, ela tem que ser coletiva. Qualquer pessoa que defenda o desenvolvimento econômico do Brasil, defenda um projeto de industrialização no Brasil, da gente melhorar as capacidades do Brasil de produção, investimento, tecnologia, em qualidade do trabalho mesmo, trabalho digno, a gente vai ter que pensar também em como acoplar tudo isso, juntar isso com o fim do racismo, cara.
e que o combate ao racismo não tem como um país ser desenvolvido se o país não é capaz de combater as questões de discriminação. Pra Portanto, mim Mítico, não existe desenvolvimento do nosso país, um país desse violento, um país desse que massacra o seu povo, se você não juntar direitos humanos com economia. A coisa que a gente mais ganha de importante assim, né, nessa trajetória é você ter, e que a maioria das pessoas não tem, porque estão afogadas num trabalho assim, sabe, de exploração, de... Pô, imagina um camarada nosso, tomara que esteja ouvindo a gente, né, enfim, podcast, essa coisa toda, mas está ouvindo... Pô, tá o cara dirigindo 12 horas por dia, fazendo entrega. Pô, esse cara... Eu queria mandar um abraço pra essa turma aí, cara. Eu também. Cara, Esse é o nosso público. Esse é um dos maiores públicos nossos. Queria mandar um abraço pra essa turma aí. É o seguinte, cara, vocês estão... Vocês são o futuro do país, assim, no sentido de que vocês não podem perder a esperança. Vocês não podem perder a esperança. Eu já falei, as coisas mais legais que esse país construiu foi o povo brasileiro que construiu. A gente pode ensinar para as pessoas até mesmo por meio da cultura pop, cara. É isso que eu gosto de você, que você faz esses paralelos, esses cross, assim, porque a galera parece que assimila melhor. Quer que eu te fale uma coisa? Me fala. Você que gosta de direitos humanos, vou te dar uma dica para você entender direitos humanos, para entender o que é a luta contra a discriminação, para as pessoas terem uma vida melhor, contra o preconceito. Tá passando agora, ó. X-Men 97. Tá falando que isso aí tá muito legal. Tem que ver os X-Men, cara. Os X-Men é isso. Aí tem um cara que vira pra mim e fala assim, pô, você gosta de misturar quadrinho com política, não sei o quê. Se o cara achar isso, o cara não entendeu porra nenhuma. O cara não entendeu. E quando os caras falam assim, o cara não entendeu o quadrinho, cara. Misturar futebol com política. Aí você Não entendeu, não não entendeu nada, nunca entendeu. Volta duas casas, vamos junto. Vamos entender. Mas por que você citou X-Men especificamente? Por quê? Isso que eu ia falar. Porque a história dos X-Men é uma história sobre preconceito. Os caras Sobre um grupo de pessoas que tem uma condição diferente. Eu falo, porra, vocês aceitam que um alienígena veio de Krypton, solta raio pelo olho? Pode ter. Vocês aceitam que Ajax, um marciano. Vocês aceitam que um sujeito que é picado por uma aranha radiativa desenvolve poderes de aranha. Não sei o que. Vocês aceitam isso. Pô, vocês não podem aceitar um preto sendo super-herói, cacete? Os caras não aceitam. Cara, eles aceitam tudo. Alienígena, gente que voa, gente que vira gelo e tal. E não pode ter... Verdade. Os caras não podem ver um preto, cara. Como é que pode o Homem-Aranha preto? Cara, o Homem-Aranha não existe. Isso eu queria dizer pra vocês. Assim, E o preto é melhor. Dizem que é, né? Porque ele é mais estiloso. Né? Acabei de zerar o 2. Eu gosto do Miles. Acabei de zerar o 2, só queria jogar com ele. Porque ao mesmo tempo que você tem que contar com uma equipe de gente muito qualificada, com gente com muita vontade que o Brasil melhore, para poder... Né, vencer a burocracia, né, vencer e criar Quem cria essa burocracia? Quem mexe na burocracia? Existe uma série de leis, né, que nós, enquanto servidores públicos, que o presidente é um servidor público, eu também sou um servidor público, e a gente submete à lei. Tem um pessoal que acha que não tem que cumprir a lei, né, mas a gente tem que cumprir a lei, tem que cumprir a Constituição, e isso exige uma série de ritos para que nós façamos as mudanças. Só que moradia é um direito, a habitação é só um ponto. Ela precisa de educação, trabalho, ela precisa de saúde, assistência social. Então você precisa conectar tudo isso. Então, quando é que começa o trabalho? Primeiro, nós precisamos, para fazer esse plano, dialogar com vários ministérios, dialogar com o pessoal da saúde, conversar, ver o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Tem coisa que não dá para mudar. Por quê? Porque, por exemplo, depende dos estados, depende dos municípios, depende de outras. Então a gente precisa construir isso de uma maneira muito... Tem uma série de controles. Isso é uma teia de aranha que vem tecendo mesmo assim. Você precisa fazer, tá? E veja, essa burocracia, inclusive, ela não é só ruim. Ela tem um lado bom que ela justamente impede que haja gasto excessivo do dinheiro público, que você faça coisas que não pode fazer, que pessoas se apropriem. A política de direitos humanos, ela é uma política que tem que ser tocada por todos os ministérios e por todos os estados sob a coordenação do Ministério dos Direitos Humanos. Só que, por exemplo, o Ministério dos Povos Indígenas faz política de direitos humanos. Focado e voltado especificamente para os povos indígenas. O Ministério da Igualdade Racial, ele faz política de direitos humanos, certo? O Ministério da Fazenda, que cuida das questões econômicas, né, assim, em sentido geral,
é também o ministério que tem que olhar para a questão dos direitos humanos. Ou seja, tem que olhar para o cuidado, tem que olhar para como as pessoas elas estão vivendo, para tentar melhorar a vida das pessoas, e isso envolve disputas. Disputas de poder. Isso é fazer política, no fim das contas, né? É entrar nessas disputas de poder. Eu tive uma rotina de ir para a universidade, eu escrevia, eu estudava, eu comecei a fazer exercício e tal. Então, eu consegui equilibrar minha vida. Né? E foi nesse período que eu comecei a ficar mais conhecido, inclusive, né? Comecei a escrever, comecei a dar muita aula no YouTube, as pessoas estão muito interessadas nisso. Eu vi seu papo com o Brau também. Dei entrevista, participei daquela entrevista no Roda Viva, que todo mundo ficou, né? Então, Lá é tenso ir pro Roda Viva? Que eu imagino que é meio... Não hostil, mas não, parece que tá tenso assim, tipo... pode par. Ô, louco! Aí, a cultura... Se liga. Você fica ali no centro, ali, né? No meio Gira da na parada. A primeira coisa é você... É igual uma casa, né? Assim, a casa, os caras destruíram a casa. A primeira coisa que você tem que fazer, você precisa reconstruir a casa. Precisa reconstruir. Do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista do funcionamento do ministério. Então isso meio que tal, já atrasa um pouco... Não, isso foi ano das passado inteiro. Ano passado inteiro foi isso, reconstruir, né? E tem, como eu falei, muita política importante, entrou coisa nova. Aí o segundo passo qual era? É você avançar. Então, você reconstruiu a casa, agora você vai criar alicerces mais fortes para que ela não caia com facilidade ou então que ela não caia mais, né? Então, eu falei, eu tenho 2 objetivos aqui. Primeira coisa, o Ministério dos Direitos Humanos ele tem que ser um ministério que ele faça política de Estado e não só de governo. Vou explicar para quem está ouvindo aqui. O Ministério dos Direitos Humanos não pode ser uma coisa... Tipo assim, imagina... vou fazer o Podpah hoje, amanhã não sei se vou fazer de novo daqui a 2 meses. Então, você já sabe o que acontece, né? Visualização, Não acontece nada. Não acontece. Agora, nos próximos dias, nós vamos lançar uma série do que a gente chama dos planos nacionais voltados para a área da criança e adolescente. Então, a gente já está inaugurando as escolas de conselhos tutelares para formar os conselhos tutelares. Isso é muito importante, porque tem uma visão que o conselheiro tutelar ele pode fugir do estatuto da criança e adolescente. Não pode. Se é conselheiro tutelar, ele pode, veja, a pessoa pode ter a religião que quiser, né? O país é livre, liberdade religiosa, liberdade de crença, pode não ter, mas você tem que seguir o que diz o estatuto da criança e adolescente. Plano Nacional para a Primeira Infância, de 0 a 6 anos, né? Como é que a gente consegue integrar as políticas públicas para criança de 0 a 6 anos? Porque a idade crítica, tudo que acontecer do 0 ao 6, marca a criança a vida inteira. Assim, o adulto ele vai ser um adulto marcado pelo que aconteceu, de ruim e de muito bom. Sim. Então a gente quer criar essa trilha para acompanhar as crianças. A gente tem que ser didático. Coloquial. O que é didática? A didática é você ser generoso. Eu, como professor, sempre acho. O professor didático é um professor generoso. Que ele faz de tudo para que o aluno ele possa acessar aquele conhecimento, que ele possa também aprender com o aluno, que ele possa melhorar cada vez mais nesse processo. Agora tem uma coisa, didática, generosidade não é condescendência. O que é condescendência? Eu não parto do pressuposto de que as pessoas não vão entender as coisas porque elas não estudaram, ou porque elas não... Então, assim, as pessoas têm direito a conhecer ideias complexas, porque assim, o que acontece no Congresso Nacional, o que acontece, enfim, no Palácio do Planalto, o que acontece no Poder Judiciário, de uma maneira geral, no Poder Executivo, Sim. O que acontece são coisas complexas. A sociedade brasileira é complexa. E eu acho que as pessoas têm o direito de acessar e de entender essas complexidades. Todo não mundo se pode tinha que infantilizar o povo brasileiro. Não Isso pode. aí não aceita. É só os mitos. Chico, Moeda, Silvio Almeida, Homicida, só mito. Só moleque bom. Só moleque bom. Moleque bom. Vocês sabiam que o maior advogado da história dos países foi um homem negro e que foi escravizado até os 10 anos de idade? Que isso? Até os 10? Vendido pelo próprio pai. Que aprendeu a ler e escrever já na fase adulta e que aprendeu direito ouvindo as aulas no Lago de São Francisco. Não pôde se formar, mas se tornou o maior advogado da história do Brasil. Quem é? Luiz Gama.
essa história tem que ser conhecida. E ele foi advogado da época da escravidão e ele advogava para as pessoas escravizadas. Ele libertava as pessoas, ele tinha uma conta, né, no banco, na Caixa Econômica, que ele comprava alforria. O dinheiro que ele ganhava, ele comprava alforria. Como que, Né? como que eu Deus, não E consigo ele falar foi, disso? Eu não e sei ele, nada e ele disso. morreu em 1885, 3 anos antes da abolição. E ele foi considerado o maior advogado da história do país. Eu tô com uma ideia aqui. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia, agora o Luiz Gama morreu, obviamente. Sim. Mas a gente podia dar o título de advogado pro Luiz Gama agora, né? Cara, ele ligou na hora do presidente da OAB e falou, vamos fazer. Bom, passou um tempo em novembro daquele ano, foi o ano que meu pai morreu, foi 2015, agora eu lembrei. Caralho. Meu pai morreu em novembro de 2015, a OAB concedeu o título de advogado pro Luiz Gama. Parabéns. Nossa, Depois de parabéns, anos, assim. Que foda. Não, mas depois... Não, mas Você depois teve contato com a família Não. dele, algo do tipo? Então, ele tem um sobrinho, sobrinho não, é um tataraneto, que foi lá junto Que foda. pra receber. Não, mas sabe o que é o mais curioso? Depois o Luiz Gama, ele virou uma coisa... Tem autores importantes que escreveram sobre o Luiz Gama, né? Tem a professora Lígia Ferreira, tem agora o Bruno Lima, né, que vai lançar um livro importante sobre o Luiz Gama. Ele fez uma pesquisa na Alemanha sobre o Luiz Gama, né? Resgatando, inclusive, os processos com o Luiz Gama. O Luiz Gama talvez tenha sido o advogado mais importante, o advogado abolicionista mais importante da América Latina, que mais libertou escravos. Vocês já estão fazendo coisa muito bonita, viu? Eu já quero dizer pra vocês. Obrigado. Caralho. Pô, foda. ter você aqui é Vocês tipo. estão fazendo coisa muito bonita. Vocês nem imaginam quando. De novo, vocês estão fazendo pelo Ministério dos Direitos Humanos, e eu falo em nome de todo o Ministério, porque o pessoal está lá, todo mundo assistindo, tenho certeza absoluta. Vocês estão permitindo que as pessoas saibam o que o Ministério dos Direitos Humanos faz. Sim. E não só para a gente dizer o que a gente faz, mas mais do que isso, para as pessoas poderem saber o que a gente faz para cobrar que seja feito. Teda, um beijo para você, meu primo Teda. Que Copa ele jogou? Fez 3 gols na Copa, meu primo. Ele deve tirar essa onda até hoje. 3 gols na Copa. Ah, tu é ministro advogado, mas tu tem gol na Copa. Não, eu não tenho. Ele tira. Eu não tenho. Você fez 3 gols na Copa do Mundo? Você foi considerado o melhor médio volante da Copa do Mundo? Pô. César Sampaio. O César Sampaio, meu primo. César Sampaio, do palmeirense e tal. Mas... Ah, César Sampaio é César teu Sampaio, primo? meu primo. Caralho. Beijo, primo. Que é isso? Daquele fala assim, não, Teda. não. Essa foi do nada. Calma Essa aí, foi- que eu tenho um essa- primo, um outro primo. Barack. Barack Obama. O cara que escreve O Cavaleiro das Trevas, que é... Não, vai. Então, o cara que escreve O Cavaleiro das Trevas, ele é um cara mais conservador, né? E o cara que escreve A Piada Mortal, que é a história que a gente usa de origem do Coringa, aquela coisa que tá no filme até, ele é um anarquista, né? Que é o Alan Moore. E aí, o que acontece? O Coringa, se você for ver o filme e tá lá no quadrinho, ele é o resultado de um Estados Unidos, de um país que vai cada vez mais se degradando. Você vê, ele perde o emprego, ele perde o acesso à assistência social, ele não pode mais tomar o remédio dele, isso aí tá no filme mais, né? Mas no quadrinho é mais ou menos isso também, ele tá vendo uma vida desgraçada. E aí ele enlouquece, tem até a ideia. Basta um dia ruim pra pessoa enlouquecer, né? E não é só um dia ruim, é uma vida ruim. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, de como a gente precisa ter um Estado que ampare as pessoas. Eu gosto muito de Pantera Negra, gosto muito. Gosto muito de um personagem surpreendente. Quando eu falo que eu gosto disso, eu falo assim, tá vendo? Você fica falando que você é isso aqui de esquerda. Ó, o meu Homem-Aranha do Mítico é o Deadpool, né? Não, É Deadpool. o Homem-Aranha é sensacional. Pra mim é o mais Sensacional. foda. É o brasileiro, Mas, irmão. mas sabia, Entrega uma mas pizza, sabe um personagem... Tira foto. Isso eu gosto. fotógrafo. É nosso. Estuda. O mais foda é É o Super assassinado. Choque. Pensando bem aqui, o Super Choque é foda. São traumas. Sabe qual é o grande trauma do Super Choque? É o racismo. Racismo, sim. O racismo é um trauma. Nossa, eu lembro do primeiro episódio do Super Choque, que ele já, tipo assim, já tem o lance do racismo escancarado, já tem o lance da arma na mão do negro, assim, de tipo assim, como isso é perigoso, porque a polícia pode chegar. Super Choque é o mais bala. Eu também. Eu gosto. O Capitão América é um cara que acho que ele nem chega, não chega no final da guerra e ele sofre um acidente e ele cai, né, no mar e ele é congelado. Ele fica, por causa do soro do super soldado, ele fica congelado durante muitos anos. E ele é resgatado
Depois, enfim, Forte, porque só o pelos, caramba. pelos Vingadores. Os Vingadores resgatam ele e tal, e ele volta. Quando ele volta, os Estados Unidos não é o país, né, que ele deixou, né? E ele é um cara super atormentado. Super atormentado. E ele se torna o símbolo de um país que nunca existiu e nunca poderia existir. Tanto que ele entra em combate e contradição várias vezes com as autoridades do país dele. Que doido. É muito louco. E agora o novo Capitão América é o Falcão. Quero o Falcão. Isso que é foda. Que agora ele mas, voa. Mas por que ele vira o Capitão E é América também? negro. Pois é. Ele é símbolo dos Estados Unidos que nunca vai existir. O negro. É isso. Vocês são fundamentais pro Brasil. Já falei isso. E vocês têm que... Se Que eu falo depois se disso? você Tem tá mais nada. falando... Não, Falou, tá falando. tem muita mentira, mas nesse caso não é. Mano, muito obrigado. Que isso, eu Não, fico sem isso jeito. é viu? um orgulho imenso estar aqui. Vocês Obrigado. não tem ideia, eu me diverti demais. Tá muito engraçado isso aqui. Você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Quero. Por favor, fale. Quero primeiro agradecer o convite, agora muito seriamente agradecer o convite, reiterar aquilo que eu disse em relação à importância que vocês têm para o Brasil. Quero também dizer que eu tenho muito orgulho de morar num país que produziu pessoas como vocês, com a coragem que vocês têm, ou seja, de desafiar a lógica, né, que rege o Brasil, né, que relegaria pessoas como vocês a lugares dos mais indignos, né, mas vocês não só mantiveram a dignidade, como também produziram um lugar que faz com que as pessoas tenham esperança. E se eu posso relacionar isso com direitos humanos, eu quero dizer que os direitos humanos eles personificam a esperança num mundo melhor, né? Porque se as pessoas podem ter uma vida digna, elas podem esperar, se projetar em direção ao futuro. Porque a dimensão, veja, do tempo que faz a gente querer ficar vivo não é o presente só, né? Não é o passado, né? É o futuro, né? É muito mais o A gente futuro. saber que tem um futuro e que a vida é possível, que ela pode ser bonita. Que tem Isso como. Que tem como, que tem jeito, né? E tem jeito, gente. Tem. Quero dizer para vocês que estão nos ouvindo agora, tem jeito. Dá pra gente fazer. Dá pra gente fazer. Eu sei que parece muito difícil, eu sei que é tudo muito complicado. E veja, essa esperança está no povo brasileiro. O povo brasileiro é sensacional. Pra mim é o melhor de todos. Obrigado, gente. Não há Obrigado igual. a você. Muito obrigado, Obrigado, Silvio. Muito obrigado. obrigado mesmo. Salve, rapaziada. Esse é o nosso canal oficial dos melhores momentos. E ó, Mano, se inscreve aí que vai estar os melhores momentos aqui, né? exatamente, a gente conhece, sabe que a nossa audiência às vezes não tem tempo pra ver todo o papo, também não quer ver só os cortes, quer ver os melhores momentos. Então é aqui Tá que você aqui. tem que ver, tá bom? É Clica isso. no sininho, se inscreve e os melhores momentos vão ser sempre aqui. Verde, a cor do canal é verde.